sofria 12 anos de uma hemorragia, né? Para quem não, sangramento que sai, deixa a mulher debilitada. A mulher fica fraca, porque é vida. O sangue, o life, né? É vida. Então, se você for ver, o versículo fala que a mulher tinha 12 anos com essa tal hemorragia. E olha só, pare aí nessa mulher. Vou pular para outra mulher. Quem já ouviu falar da mulher que estava lá com Jesus no poço? Quem lembra dessa passagem? A Bíblia também fala sobre uma mulher que estava num poço meio-dia. Se você for ver, meio-dia é quente demais, gente. Quente. Se você for ver, o local ficava num local muito quente. E aquela mulher saía meio-dia para não ser vista por ninguém. E olha só como que esse versículo ele deixa bem assim marcado, que Jesus fez questão de estar ali meio-dia. E naquela época existia uma briga entre os judeus e os israelenses, né? Os israelenses e os gentios. No caso, eles não tinham contatos, vamos dizer assim. E a mulher não poderia conversar com homens. Olha só como é que era naquela época. Para aí de novo, que vamos pular para mais uma mulher, depois nós vamos falar o que tem a ver com psicologia, com saúde mental dessa mulherada que eu estou falando. A terceira mulher que eu também quero focar, quem já ouviu falar sobre Marta? Quem arrisca? Quem é Marta? Irmã de Maria. Ela é irmã de? Maria. Isso, irmã de Maria, né? E olha só como que é legal esse versículo também, que fala que Marta, quando Jesus estava ali na casa, tinha Maria que estava aos pés de Jesus, descansando, ouvindo Jesus, comendo de Jesus, colhendo ali o conhecimento, a salvação, tudo que ela precisava, enquanto Marta, que é essa mulher que eu quero que vocês foquem, ela se preocupava com os afazeres. Então ela estava ali correndo, fazia uma coisa, fazia outra, estava agitada, e ela deixa uma fala com Jesus. Jesus, enquanto eu estou preocupado aqui com os afazeres da casa, minha irmã Maria só fica aí sem fazer nada. Olha só, estar com Jesus é fazer nada? Claro que não. O melhor para a gente é estar com Jesus. Então, na verdade, quem estava fazendo o melhor ali era Maria. Então, vamos parar nessas três mulheres, que vocês vão entender o que tem a ver com saúde mental. Vamos primeiro lá na primeira mulher que eu falei. Vamos ver se vocês estão me escutando legal. Qual foi a primeira mulher que eu falei? A mulherada tá. A mulher do fluxo de sangue. Olha só como que essa mulher, que tinha 12 anos com hemorragia. Então imagine você, quando as mulheres estão naquela época dela, no ciclo menstrual, não é ruim, gente? Vamos ser sinceros, não é ruim? Vamos ser sinceros, eu sou terapeuta sexual, então pode falar comigo, tem vergonha não. É ruim, não é? Porém a mulher ela tem que ali ficar uma semana se cuidando, às vezes tem cólica, às vezes não tem. Então existe mulher que tem muita dor, existe aquelas que já conseguem mais ou menos sentir pouca dor. Agora imagine uma mulher com hemorragia, 12 anos. E se vocês forem ver naquela época, a mulher que sangrava, ela era tida como uma mulher imunda. Então imagina, quando a mulher estava naquele período dela, ela era afastada de todo mundo. Então aquela mulher não podia receber visita, ninguém poderia chegar perto dela. Agora imagina, 12 anos uma mulher vivendo isolada. 12 anos uma mulher sem ter contato com ninguém. Marido? Não tinha. Com certeza não tinha. Agora imagina o tanto de doença psicológica que essa mulher conseguiu ter. Por que eu falo conseguiu ter? Porque durante 12 anos ela sangrava de verdade. Então ela conseguiu ter qualquer doença que você possa imaginar. De depressão, ansiedade, estresse. Por que, Luiz, você está me falando isso? Ela tinha ali essa questão de estar isolada. Como ela não podia ter contato com ninguém, agora imagina a rejeição que essa mulher sofria. Quem entre vocês, na sua história de vida, já sofreu uma rejeição de alguém? Não é ruim? O sentimento da rejeição é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Talvez na sua história de vida, você já teve algum casamento que não deu certo, ou talvez você foi rejeitado por algum filho, por algum amigo, por algum irmão. E gente, quem já sofreu sobre isso sabe a dor que é. A dor de você se sentir só. E a pior solidão que tem é aquela que quando você está rodeado de pessoas, mas mesmo assim você se sente só.
acredito que era o que essa mulher sofria. Depressão, que hoje em dia é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Hoje em dia existem 3 doenças que eu costumo dizer que estão, infelizmente, crescendo no Brasil: ansiedade, estresse e a depressão. Mas eu posso colocar a 4ª, que essa aqui para mim é a pior de todas. Infelizmente tem crescido demais: o suicídio. Se você for ver, hoje o Brasil está em 8º lugar, 8º, tá, gente? Com o maior índice de suicídio no mundo. Olha como que é sério. Perdendo para os Estados Unidos, Japão, Coreia, esses locais que tem muita gente. E olha só, Luiz, eu sou estressado, Luiz, nada a ver, tu acha que eu vou... É aqui? Esse zumbido? Acho que não. Luiz, eu só sou estressado, você acha que tem alguma coisa a ver? Esse estresse comigo, nada a ver. Calma aí. O estresse, a ansiedade e a depressão andam de mãos dadas. Porque se você for ver uma pessoa muito estressada, ela pode ter infarto, ela pode ter um AVC, porque ela tem um sentimento tão ruim que ela fica agitada, e isso pode adoecer. O que seria, então, resumindo essas 3 doenças principais que eu falei? Estresse é o excesso de presente. Você está ali, aquele presente agitado, tem que fazer. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer o perfeito, tem que ser bom. Ah, meu filho, eu tenho que ser o melhor estudante, eu tenho que ser a melhor esposa, eu tenho que ser o melhor cristão do mundo. Acaba ficando estressado. Então, estresse é o excesso de presente. O que seria ansiedade? Oh, meu Deus do céu, daqui 1 ano tem uma prova. Ai, não, será que eu vou conseguir passar nessa prova? Gente, daqui 1 ano, a pessoa já está sofrendo agora. Então, a ansiedade é o excesso de futuro. A pessoa está preocupada. Nem aconteceu ainda, a pessoa já está agoniada. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que Jesus vai voltar daqui a pouquinho? Será que Jesus vai voltar? Será que eu vou para o céu? Gente, calma, você vai para o céu, amém? Você vai para o céu, tem que ter fé, tem que acreditar. Então a pessoa fica, meu Deus do céu, ai meu Deus, quando Jesus voltar, ai a prova. Será que meu filho vai se tornar um médico? Será que... Gente, calma, respire, deixe as coisas acontecerem. Então, ansiedade é o excesso de preocupação, é o excesso de futuro. E o que seria a depressão, Luiz? Excesso de passado. Você já viu aquela pessoa que só vive de passado? Eu não estou falando do testemunho, tá, gente? Testemunho é algo bom. O que Jesus fez na sua vida tem que ser contado. Mas eu estou falando da pessoa que teve traumas passados que não consegue se soltar deles. Um exemplo. Quantas pessoas já sofreram abuso sexual? Infelizmente, isso é sério. Abuso sexual, relacionamentos que não deram certo, traumas de paternidade, com mãe, com pai. Sei lá, sofri ali uma agressão. Falaram para mim palavras que eu não ia conseguir, que eu não ia casar, que eu não presto, que eu não sou ninguém. Gente, tudo isso machuca. O excesso de passado, ele dói. Porém, você tem que tomar cuidado e se livrar desse excesso de passado. Mais pra frente eu vou falar o que queríamos fazer para poder melhorar de tudo isso, tá? Então, essa mulher que sofria durante 12 anos, tinha tudo isso. A segunda mulher, quem lembra qual foi a mulher que eu falei? Vai participar, mulherada. Do poço, ela acertou, minha irmã. É a mulher lá do poço. Agora imagina, não podia chegar perto de ninguém também, ainda mais homem. Eu sendo mulher, chegar perto de um homem, aonde? E olha só como que Jesus é legal. Jesus é um cara bom, um cara maravilhoso. Ele foi lá, viu aquela mulher de longe, foi chegando e falou: oi mulher, estou morrendo de sede. Aquela mulher já estranhou. Oxi, como assim? Ele está falando comigo? Você pode me dar um pouquinho dessa água aí para beber? Mãe, você não sabe quem eu sou não? Sei. E como que você está quebrando aí uma lei, um mandamento, que não pode homem conversar com mulher, ainda mais assim sozinho? Você já está fazendo algo errado. Jesus foi e falou: olha, se você soubesse quem sou eu, minha filha, e se você também soubesse a água que eu tenho para te dar, você nunca mais teria sede. E aquela mulher ali começou a conversar com ele. Então Jesus quebrou algo nela, a solidão. Jesus foi quebrando nela o sentimento da solidão, porque ele começou a conversar com ela. E olha só como que Jesus sabe de tudo. Mulher, faz assim então, vai lá chamar o seu marido aqui pra gente conversar um pouquinho. Aí aquela mulher coçou a cabeça, imagina ela que ela passou a mão no cabelo. Ixi, Jesus,
eu não sou casado. E Jesus falou, falou muito bem, porque já tivesse 4 maridos, e esse que você está agora também nem é seu. Aí muita gente fala, olha só, que Jesus jogou o pecado na cara da mulher. Jesus humilhou aquela mulher, jogou o pecado na cara daquela mulher. Gente, quero fazer uma pergunta para vocês. Depressão se salva com depressão? Nunca nessa vida. Se Jesus é nosso pai, é nosso irmão, e ele sabe de tudo, sabe tudo que a gente fez ontem e hoje vai fazer daqui a pouco, você acha que Jesus chegou para humilhar aquela mulher? Não. Jesus, ele quis mostrar para aquela mulher que ele conhecia ela. Ó mulher, eu te conheço. Então Jesus quis mostrar para ela que ele conhecia, e mesmo assim ele não sairia de perto daquela mulher, porque ele sabe quem ela é. Então Jesus curou a solidão, curou sentimentos de questões de relacionamento, e aquela mulher ali, que era uma mulher que talvez vivia humilhada, ela se tornou uma das maiores pregadoras que você possa imaginar, que ela saiu fofocando para todo mundo, é Jesus, Jesus, sabe de tudo que eu fiz, é Jesus. Então, além de tudo isso, ela ainda virou uma pregadora. Olha só, Jesus tocou nos sentimentos. Terceira mulher, para a gente começar a entrar mesmo aqui na nossa cabeça. Preste atenção. Quem foi a terceira mulher? Marta. Ô Luiz, o que a Marta tem de doença psicológica que você pode ver? Olha só, hoje em dia tem uma coisa que atrapalha demais as mulheres. Lembra do estresse que eu falei? Agora eu pergunto para você, trabalhar demais não é estressante? Imagina você, tem que trabalhar o dia todo, aí chega em casa cansada, tem que fazer comida, cansada, tem que cuidar dos meninos, cansada, tem que fazer a marmita para levar no outro dia para o serviço, cansada, quando vai dormir, meia-noite, tem que acordar às 5 horas da manhã. Não é chato, não é estressante? Agora imagina Marta, uma mulher que ela estava preocupada só com os afazeres. Então ela estava ali preocupada, agitada, querendo fazer o melhor. Não é ruim fazer o melhor, mas talvez ela esqueceu que quando está com Jesus você tem que descansar. Descanse. Jesus é descanso, mas ela não, ela se preocupou porque era algo que estava adoecendo aquela mulher. Então Jesus falou, calma Marta, calma, isso vai te adoecer, isso vai te atrapalhar. E agora eu quero entrar para vocês, viu? Vocês entenderam que essas mulheres na Bíblia, elas tinham alguma coisa ali que tinha que mexer para que não viesse a adoecer, tá? Então eu iniciei também falando sobre a depressão, a ansiedade e o suicídio. Por que você falou do suicídio, Luiz? Porque infelizmente, gente, tem muita gente hoje cometendo suicídio. O suicídio é algo que eu tenho assim, eu sinto demais quando eu escuto falar alguém que se suicidou. Na minha família isso aconteceu. Tem 3 meses, a minha mãe ela é do Piauí, né? E ela disse que tinha um tio que eu só via ele uma vez. E ele perdeu a filha para Covid, em 2020, né? E descobriu que estava com câncer. Um homem que não conhecia Jesus, né? Não tinha ali pessoas para falar, calma, cara, vai dar tudo certo, Jesus está contigo. Então, ele não conseguiu encontrar nele algo para ele desabafar. Então, infelizmente, ele encontrou na morte a solução para os seus problemas. Encontraram ele enforcado em casa. Olha como é que isso é sério. E isso é ruim. Porque assim, a pessoa que comete suicídio não é uma pessoa que ela quer se matar. Luiz, ele deu mole, quis se matar. Não, gente. A pessoa que comete o suicídio, ela quer se livrar da dor. Infelizmente, ela só encontra na morte aquela solução para a dor. Se você for ver, depressão hoje não escolhe classe social. Só vou pegar quem é rico, só vou pegar quem é pobre. Não escolhe idade, não escolhe religião. Infelizmente é uma doença que tem crescido muito e ela vem. Se a gente não cuida da nossa cabecinha, a gente pode adoecer. E olha só como que é o mal do brasileiro. Você já viu, isso é mais que os homens. Você já viu que o homem só quer ir no médico quando está nas últimas? A mulher é mais certinha, melhor do que os homens. A gente só quer ir no médico, fazer um check-up no clínico geral, no ginecologista, no urologista. Quando você está sentindo dor, faça um check-up, gente, uma vez por ano. Vai lá no ginecologista, não tem nada a ver com religião. Vai lá, mostra pra ele tudo, é sério, tô falando sério, porque isso é saúde. É saúde, igual os homens. Tem que tirar esse machismo
tem que ir, porque quando você vai descobrir algo, se for antes, dá para tratar. Se for depois, já não dá mais, infelizmente. Então muita gente tem adoecido. A mesma coisa é de ir ao psicólogo. Tinha um mito que, graças a Deus, está sendo quebrado, que psicólogo é coisa para doido. Não é, gente. Psiquiatra, psicólogo não é coisa para doido. Pelo contrário, é coisa para gente esperta. Você não tem que ir no psicólogo só quando você está com ansiedade, com depressão. Não, você tem que ir sempre, frequentemente, para você poder se descobrir como mulher, como homem, como pessoa, entendeu? Para se descobrir como um casal, se descobrir na igreja seus talentos. O psicólogo te ajuda. Então, assim, existem várias abordagens. Não é porque você foi uma vez no psicólogo e não gostou, que todos os psicólogos é do mesmo jeito. Não, existem várias abordagens. Psicanalista, TCC, análise do comportamento, humanista, todo tipo de psicólogo. Então você tem que ir naquele que você se sente bem, tá bom? Então olha aqui, vai anotando aí. A primeira coisa que eu vejo que você tem que fazer para você melhorar e não deixar com que a doença mental tome conta de você, vou começar a falar também sobre a questão de melhorar, tá, gente? Então, antes de entrar aqui, só para vocês entenderem, Luiz, o que acontece para que a doença venha se apossar de mim? Daqui a pouco eu falo na solução aqui. O que eu faço, eu como mulher de Deus, o que eu consigo fazer? O que eu estou fazendo hoje que talvez seja algo ruim que pode me adoecer? Algumas coisas que você também pode observar nessas 3 mulheres, que hoje em dia é o que tem mais adoecido as nossas mulheres, as mulheres das nossas igrejas. Primeiro, a mulher, ela é muito preocupada. Se eu perguntar para vocês qual é a sua maior preocupação, a mulher vai falar primeiramente assim, ó, filho. Não é? Qual a sua maior preocupação? Filho. Qual a sua maior preocupação? Filho. Aí se eu perguntar mais alguns vão falar, qual a sua maior preocupação? Marido. Sua preocupação? Trabalho. Mas se você for ver, a mulher ela não fala, qual é a sua maior preocupação? Eu. E isso me preocupa, sabe por quê? Podemos perceber que a mulher ela cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do trabalho, mas não cuida dela. Quanto tempo tem, mulher, que você não se cuida? Não vai na academia, não vai num salão de beleza, né? Arrumar as unhas, arrumar o cabelo. Quanto tempo tem que você não vai comprar uma roupa, não vai conversar com a pastora, conversar com um amigo? Quanto tempo tem? Isso me preocupa porque, assim, a mulherada, ela se preocupa demais com todo mundo, mas muitas vezes ela não se preocupa com ela. E isso é preocupante, porque independente de você ser cristã, independente de você ser mãe, independente de você ser esposa, independente de você ser filha de alguém, você é mulher. E se essa pessoa, mulher, não vai bem, seu lado cristão não vai bem, seu lado filha não vai bem, seu lado esposa não vai bem, e seu lado mãe não vai bem. Sabe por quê? Porque, diante de tudo, você é uma mulher. E essa mulher é tudo isso junto. Quer que seu casamento dê certo? Cuide de você primeiro. Quer que seus filhos cresçam dentro da presença de Deus? Cuide de você primeiro. Quer que você cresça sem adoecer? Cuide de você primeiro. E isso é muito sério porque eu trabalho na Med também, tá, gente? Lá na Asa Sul, e lá eu mexo com idosos, né? E assim, tem tanto idoso que tá ali com seus 60, 70, 80, já vi lá pessoas de quase 100 anos, beirando 100 anos. E algumas coisas assim eu fico feliz e também fico triste. Quando chega aquele lá com 100 anos, eu pergunto, eita aí, como é que a senhora tá? Como é que o senhor tá? Me ensina aí, como que chega nessa idade? Aí ela falou, meu filho, fiquei muito tranquilo, ó, cuidei da alimentação. Eu falo, nossa, que bom, a mulher assim inteira, um homem inteiro. Agora tem aqueles com 60 anos, gente, que já está se aproximando assim, dor de coluna, dor de joelho, dor na cabeça, dor na lombar, dor na cervical, dor no cabelo, em tudo.